Boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Escola da Magistratura, agradeço a participação e adesão a esse nosso projeto e agradeço especialmente a doutora Miriam Goldberg e a doutora Marga Tesler, que farão, né, a doutora Miriam falará conosco sobre esse tema tão importante, tão relevante para os nossos dias, e a doutora Marga fará a mediação junto com a professora Miriam. Novamente, né, agradeço por toda a participação dos senhores, acho que esse é um tema muito importante a ser tratado, a ser melhor compreendido por todos nós, seja nas nossas relações profissionais, seja nas nossas relações pessoais. Então, saúdo, né, a todos que aderiram a esse projeto. E antes de passar a palavra para a nossa mediadora, eu vou ler uma síntese do currículo da doutora Marga, para que os que não a conhecem, acredito que a grande maioria conheça a doutora Marga, mas a doutora Marga Tesler é a nossa desembargadora federal, recentemente aposentada. Ela é mestre em Direito Público pela PUC-RS e pela FGV. Ela foi presidente do Tribunal Federal da Quarta Região no biênio 2011-2013. Eu aprecio muito, a doutora Marga escreve nas redes sociais sobre os livros que ela lê, que é uma farta literatura, então a gente sempre aprende e sempre é um convite, né, para que a gente leia essas obras tão estupendas que a doutora nos indica. Com isso, com essa breve apresentação, eu passo a palavra então à nossa mediadora, a desembargadora Marga Tesler. Com a palavra, desembargadora. Bem, boa tarde. Renovo os cumprimentos a todos que nos acompanham. Eu expresso a minha alegria e meu agradecimento por ter sido convidada pela Emages para mediar esta conversa com a professora Miriam Goldenberg. Ela é uma estudiosa que eu muito admiro e acompanho nas crônicas e livros. E realmente é um assunto muito interessante e muito atual, embora esteja um pouco distante assim, da realidade, das preocupações de todos nós. A professora Miriam, ela é antropóloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora sobre o tema de longevidade e felicidade, autora de mais de 20 livros, e eu especialmente destaco um que tem tudo a ver com o que nós vamos aqui aprender com a professora, A Invenção de uma Bela Velhice. Este é o livro. Miriam ainda é escritora, colunista da Folha de São Paulo e na revista Vogue. Né? Alguns dos livros, dentre os mais de 20 desta notável professora, eu cito aqui: Toda Mulher é Meio Leila Diniz, De Perto Ninguém é Normal, Corpo, Envelhecimento e Felicidade. Então, fiz assim um breve currículo, né, resumido da professora Miriam, e destaco a enorme satisfação que teremos em ouvi-la. Esse tema, que em boa hora aqui é trazido pela Emages, etarismo, longevidade, ele não é novo, mas ele tem ficado meio escondido, invisível. A gente procura não se aproximar dele, entre as muitas demandas da nossa sociedade fragmentada. É um tema muito delicado e sensível. E o que nós estamos tocando? Nós estamos tocando com esse tema na finitude da vida, na finitude da existência da vida humana, né? E isso é delicado, isso nós procuramos não encarar muito de frente. Ela implica este etarismo, além de trazer um preconceito que muitas vezes a gente nem chega a perceber, mas essa fase da vida humana, ela implica em alguns aspectos vistos como negativos, como uma incapacidade, a aposentadoria, o fim de uma carreira, a quebra de diversos pertencimentos, pois não somos mais aceitos em alguns grupos, né? Então, no envelhecimento, e todos sabemos disso, ocorrem diversas
diversos fenômenos biológicos que impactam a nossa existência, fenômenos psíquicos, físicos, sociais, existenciais e até financeiros. Na sociedade ocidental, da nossa sociedade, especialmente nesses tempos que vivemos, o envelhecimento é visto como algo absolutamente indesejável. Ninguém quer envelhecer e é uma realidade. É um assunto tabu. O velho é sempre o outro. Na verdade, a gente enxerga os mais velhos como velhos e não nos reconhecemos nós próprios como velhos. O fato é que estamos ficando velhos, e como bem disse agora a Cristina, tanto como grupo humano, mas as instituições e a nossa instituição, Tribunal Regional Federal, né, também está envelhecendo. E aí nós temos um problema a cuidar, um problema a nos preocupar com ele, né, e nunca é tarde para fazê-lo. E eu vejo, assim, muito oportuno este momento para trazer esse tema, para nós conversarmos sobre esse tema, porque nós estamos tendo que pessoas muito jovens que estão ingressando tenham que trabalhar em conjunto com um conjunto de servidores já mais experientes, mais antigos da instituição. E isso tem que ser de forma a que todos colaborem, nos aceitemos uns aos outros, nos ajudemos, né, nessa viagem do nosso trabalho, né? O processo do envelhecimento, e a professora Miriam vai nos mostrar isto, ele é mais cruel com a mulher, né? Porque os dotes físicos no gênero feminino são um capital, né? Já para os homens, há um certo charme nos cabelos brancos. Isso é inegável, todo mundo, ou pelo menos eu tenho por muito charmoso um cidadão com cabelos brancos. Acho massa. Bom, mas isso não quer dizer que o sexo masculino também não experimente perdas, também não experimente ansiedade, temor para enfrentar essa etapa da vida. Então, o envelhecimento, o preconceito do etarismo, a longevidade, ela vai impactar a todos. Podemos ser homens, mulheres, podemos ter a cor que tivermos, né? Podemos ter a religião que tivermos. Ele é universal, ele é um aspecto que vai nos preocupar em algum momento da nossa existência, né? Vai nos preocupar a todos. No imaginário da nossa sociedade, o envelhecer está associado à solidão, à doença, à morte. Mas não precisa ser assim. E a professora Miriam vai nos apontar esta mudança comportamental, né? Ela vai nos abrir portas, janelas para este novo aprendizado, para essa nova perspectiva que podemos ter e não apenas nos apegarmos aos aspectos negativos, mas também ao positivo, que há sim, e nós vamos enxergar isso. Então, aposentar-se não é aposentar-se da vida. O essencial, e nós vamos aprender isso, é envelhecer de forma mais autônoma, digna, saudável e sustentável. Este é o objetivo, acredito, da EMAGES ao trazer essa palestra. E eu passo, então, com essa breve contextualização, a palavra à nossa querida professora Miriam Goldenberg. Com a senhora está a palavra para nos abrir estas portas para uma compreensão melhor sobre essa etapa que todos nós vamos enfrentar um dia. Se não já estivermos nela, vamos certamente chegar a ela. Então, com a palavra, a nossa estimada professora Miriam Goldenberg. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, principalmente para falar de um tema que não se fala muito, e uma feliz coincidência, que eu acho que vocês nem sabiam, porque muito pouca gente sabe. Dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Esse dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em 2011, com o objetivo de chamar a atenção
para a existência de violações dos direitos dos idosos e divulgar formas de denunciá-las e combatê-las. Então, vocês estão participando desse movimento que hoje nós vamos refletir o que é essa violência. Nós podemos chamar de etarismo, podemos chamar de idadismo, podemos chamar de ageísmo, e eu gosto de chamar de velhofobia, porque no Brasil nós temos pânico de envelhecer. E por que nós temos tanto medo de envelhecer? E eu falo no Brasil, porque eu pesquiso outras culturas. Pesquisei Alemanha, Suécia, Espanha, Argentina. E o Brasil, eu diria para vocês que, infelizmente, é um dos piores países para envelhecer. E eu vou contar um dado, né, pelo Disque 100, que é um canal para denunciar a violência contra os mais velhos. E esses dados nem valem muito, porque a maior parte dos velhos não tem coragem, tem vergonha, tem medo de denunciar os seus agressores. Porque mais de 51% dos agressores dos mais velhos são os próprios filhos e filhas. Mais de 10% são os netos, netas, genros, noras, cônjuges. Eu digo sempre, a violência contra os mais velhos mora dentro das nossas casas. E a violência é física, é verbal, é psicológica. A violência é o abuso financeiro, é a negligência, é os maus tratos. Existe também uma violência mais simbólica, mais invisível, que é aqueles xingamentos. Velho é teimoso, velho é difícil, velho é inútil, velho é descartável. Existem também as brincadeirinhas. Na pandemia nós vimos muito essas brincadeirinhas, né? E também vimos discursos. Velho pode morrer, está atrapalhando a economia. Só os velhos têm que ficar em casa. Eu chamo essa violência que existe dentro das nossas casas e também dentro dos nossos locais de trabalho e também no lazer, mas eu quero chamar atenção hoje para essa violência que nós nem enxergamos e que às vezes nós reproduzimos contra os mais velhos e às vezes contra nós mesmos. Porque na nossa cultura, eu criei um conceito, a juventude é um valor, é um capital. A nossa cultura sempre foi de jovens. Nós tínhamos uma base de jovens e a nossa pirâmide demográfica, muito poucos velhos. Até os anos 60, para vocês terem ideia, as pessoas viviam 40, 50 anos e tinham 6,3 filhos. Nós éramos realmente um país de jovens. Hoje, nós vivemos quase 80 anos, a tendência é que cheguemos aos 90, até os 100, e nasce por casal 1,5 filhos. Não há nem a taxa de reposição. Então nós temos, já não é mais uma pirâmide, já é algo assim. E daqui a pouco, muito pouco, vai ser assim. Nós vamos ter muitos velhos e poucos jovens. As pessoas não querem. 37% das mulheres brasileiras hoje não querem ter filhos. Não é nem 1,5. Elas não querem mais ter filhos. Estão casando mais tarde ou não estão se casando? E eu vou explicar o que está acontecendo aqui. E também as conquistas que esse envelhecimento da população podem trazer para cada um de nós. E para começar, eu quero contar para vocês, eu tenho 30 anos de pesquisa sobre essa questão, tenho quase 30 livros publicados,
Escrevo na Folha de São Paulo. Amanhã vai sair minha coluna sobre esse Dia Mundial de Combate contra o Etarismo. Escrevo na Vogue, também escrevo sobre esse tema. E às vezes as pessoas falam, Miriam, para de falar, para de escrever, muda de assunto. Falar de velhice é muito chato. Vamos falar de outro assunto. Eu tenho outras pesquisas sobre relacionamento, amor, casamento, fala de outras coisas. Mas eu digo, eu não posso parar. Enquanto existir essa violência contra os mais velhos, eu vou continuar escrevendo, falando, pesquisando. E há 30 anos que eu pesquiso pessoas de mais de 40, 50, 60, 70, 80, e desde 2015 eu pesquiso pessoas de mais de 90, quase 100 anos. Nonagenários, que são chamados de superidosos, que são ativos, produtivos, que têm projetos, que têm amigos, que tocam piano, que cantam, que dançam, que aprendem italiano pelo celular, que leem e discutem os Lusíadas, são os meus amigos. Eu digo, como eu só convivo com nonagenários desde os meus 90, desde 2015, eu digo que eu tenho 93 anos. Porque eles me mostram os caminhos que nós podemos seguir e ter uma bela velhice. Como a Marga falou, eu acredito que nós juntos podemos fazer uma revolução da bela velhice. Vocês vão dizer, mas tem muito velho que está abandonado, tem muito velho que não tem dinheiro para comprar os remédios, tem muito velho que não tem saúde, tem muito velho que não tem autonomia. Mas é exatamente porque no Brasil nós temos tantos velhos que poderiam estar bem e não estão, é que nós temos que começar a fazer essa reflexão dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. E o que eu descobri nas minhas pesquisas? Como eu estou há 30 anos pesquisando, dos 18 aos 99 anos, eu descobri uma coisa que vocês vão adorar saber. Eu descobri, mas existem pesquisas mundiais feitas por economistas em 80 países, com 2 milhões de pessoas, que mostram a mesma coisa que eu encontrei na minha pesquisa com 5.000 homens e mulheres. A curva da felicidade. Eu acho que essa é a alegria que vocês vão ter hoje é descobrir que existe a curva da felicidade. E o que é essa curva da felicidade? A felicidade, isso eu descobri, mas isso é mundial. Essa pesquisa com 80 países foi feita no Brasil também. A felicidade tem o formato da letra U. As crianças, quando nascem, são muito felizes. Isso em média, tá? Eu não estou falando de todas as crianças, nem de todos os velhos. Mas, em média, os economistas encontraram, e eu também encontrei, que ponto alto da felicidade é o nascimento, e aí a curva da felicidade vai caindo ao longo da vida. Você fica adolescente, começa a ter problemas, começa a ter conflitos, começa a não saber o que vai fazer. Você entra na faculdade ou não, mas tem que trabalhar, não tem certeza se é isso que você quer. Você tem que casar. Não, ou se você não quer casar, você é meio pressionado a casar, mas se você casa, você tem filhos. Ou se você não quer ter filhos, você fica sempre com aquela pergunta que todo mundo faz, quem vai cuidar de você na velhice? Você vai ter uma velhice solitária. Aí você chega, em média, no ponto mais baixo da felicidade, que em todos os países pesquisados é ao redor dos 45 anos de idade. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. E por quê? Aí eu vou parar na minha pesquisa aqui. Por que aqui é o ponto mais baixo da felicidade? Porque você
está na fase nem. Você não é jovem, mas você também ainda não é velho. E você está com pânico de envelhecer. E homens e mulheres têm pânico de envelhecer. As mulheres falam mais, então parece que elas têm mais medo. Mas não, os homens também têm muito medo de envelhecer, por motivos diferentes. As mulheres têm medo de envelhecer em função da decadência do corpo, da aparência, né, do corpo. Elas falam nessa fase aqui, não é nem que eu me tornei velha, eu me tornei invisível, transparente. Eu não existo mais como mulher. É uma fase complicada, porque os filhos estão adolescentes, está a menopausa ou chegou, já está chegando. É uma fase de uma crise muito grande. Elas dizem, não é nem que eu me tornei velha. Eu deixei de ser mulher, de ser olhada como mulher. Isso para as mulheres no Brasil, não vou falar da Alemanha, porque na Alemanha não é assim, mas no Brasil tem um peso e provoca muito sofrimento. Outra questão para elas, isso é muito interessante na minha pesquisa, eu pergunto para as mulheres, o que vocês mais invejam nas mulheres? E até essa fase dos 40, 50 anos, elas dizem corpo, beleza, magreza. Mulheres brasileiras também têm pânico de engordar. Porque o corpo, que é um capital aqui, não é um corpo qualquer, é o corpo jovem, é o corpo bonito, é o corpo magro, é o corpo sensual. Ainda hoje no Brasil é assim. Nós estamos mudando isso, mas ainda é assim. Então elas invejam corpo, beleza, magreza e também sensualidade. Agora olha que interessante, eu pergunto para as mulheres o que elas mais invejam nos homens. E elas dizem, liberdade. Primeiríssimo lugar. Liberdade com o corpo, liberdade de movimento, liberdade de rir e de brincar, liberdade até de fazer xixi em pé. Elas invejam liberdade. Olha como é. Nas mulheres, elas invejam corpo, beleza, sensualidade e magreza. Nos homens, liberdade. Mas eu pergunto para os homens também, o que vocês mais invejam em outros homens? E eles também falam de corpo. Menos do que as mulheres. Mas eles falam muito mais de poder, sucesso, prestígio, dinheiro. Agora, olha como é chocante. Eu pergunto para os homens o que eles mais invejam nas mulheres e eles dizem nada. Tem uma lógica. Se as mulheres invejam liberdade, é o que elas mais querem, e elas só enxergam isso nos homens. Isso é um valor para as mulheres. Por que os homens invejariam quem não tem liberdade? Para ser sincera, alguns homens invejam, mas poucos. Maternidade, sensibilidade. E uns 5 dizem orgasmo múltiplo, porque eles acreditam que existe orgasmo múltiplo, porque nós fingimos muito bem, né? Mas eles invejam, mas poucos, muito poucos. Essa fase do fundo do poço, o que as mulheres reclamam? Decadência do corpo, falta de tempo. Eu cuido de todo mundo. Não tenho tempo para cuidar de mim e ninguém cuida de mim. Eu cuido do filho, eu cuido do pai, às vezes eu cuido até dos avós, eu cuido dos amigos, eu cuido das pessoas do trabalho. E eu entro no banheiro para tomar banho. Na pandemia, o que eu mais escutei, e já vem, mãe, cadê a toalha? Amor, cadê a cerveja? E elas saem correndo do banheiro porque se sentem culpadas de ter 5 minutos para tomar banho e cuidar delas. Essa fase do fundo do poço. Elas reclamam de falta de tempo para cuidar delas mesmas, fazer as coisas dela.
Elas reclamam muito de falta de reconhecimento. Eu faço, não recebo nenhum elogio, nenhum abraço. E muitas vezes ainda escuto, não faz mais do que a sua obrigação. E quando eu reclamo, nossa, como você é egoísta. E elas falam também muito de falta de liberdade. E liberdade de quê? Liberdade de serem elas mesmas. Porque elas tentam satisfazer, cuidar, agradar todo mundo, mas elas não conseguem ser elas mesmas. São as mulheres. Agora vamos para os homens. Os homens também sofrem. E sofrem calados. O que às vezes é até pior. Porque as mulheres trocam com as amigas, reclamam com os parentes, elas falam, elas têm uma cultura de verbalizar e de falar mais dos seus sofrimentos. Os homens têm vergonha. Eu tenho até um livro que chama Homem Não Chora, Mulher Não Ri. Porque os homens, até os mais jovens, não apenas os mais velhos, têm medo e vergonha de chorar e de falar, estão com medo de falar que estão sofrendo, de falar que estão apavorados com tudo que está acontecendo. Então, por isso que eles bebem tanto. Por isso que quando eles se aposentam, eles bebem muito. Por quê? Porque eles saem de um lugar de prestígio, de sucesso, de poder, de coleguismo, e vão para casa que nunca foi um lugar deles. Sempre foi um lugar, isso está mudando muito lentamente, mas sempre foi um lugar que a mulher administra, que a mulher resolve, que a mulher decide. E aí eles saem de um espaço que eles se sentem junto com outros homens, com amigos, com colegas, e vão para casa fazer o quê? Então eles vão beber. Muitos vão beber. E não é à toa que os homens morrem mais cedo que as mulheres. Cerca de 8 anos mais cedo do que as mulheres. Lógico que tem homens que... Eu tenho vários amigos de 98 e 99 anos, mas eu tenho muito mais amigas de 98, 99, 94, 95 anos. Então, os homens têm 3 medos principais. A impotência física, mas também a impotência social. Não é à toa que nós, brasileiros, homens, são os maiores consumidores do mundo de Viagra e não, coisas parecidas, porque eles têm... E não são só os mais velhos, não. Os mais jovens também consomem. Muito medo da impotência sexual, mas também da impotência social. Porque quando você se aposenta, você se torna o quê? Eles têm muito medo da dependência física. Porque vocês devem saber que os homens são mais dependentes das suas esposas, das suas filhas, das suas netas, às vezes, né? Os homens no Brasil está mudando, mas só vão ao médico quando vão acorrentados quase, né? O dentista, cuidar. A mulher não, a mulher, em geral, mulheres que podem, né, de classe média, até classe média baixa, cuidam da pele, cuidam do dente, cuidam do cabelo, vão ao ginecologista anualmente, fazem todos os preventivos. Os homens só vão ao médico quando estão muito doentes. E, em geral, as mulheres levam. Eles são mais dependentes. E não é à toa que quando ficam viúvos ou se separam, querem casar logo. A mulher não. A mulher, quando fica viúva e se separa, fala, já cuidei a vida inteira, agora eu quero liberdade e amizade. Posso até namorar, sair, dançar, mas cada um na sua casa. Porque elas querem essa independência de serem elas mesmas. E os homens, olha que interessante, os dois podem ganhar com o envelhecimento. Dificilmente vão ganhar juntos,
porque eles querem coisas diferentes. Mulher quer liberdade, amizade, tempo para cuidar dela, e o homem quer família, casa, curtir os filhos, curtir a esposa, curtir os netos e ter um propósito de vida. O maior medo deles é a aposentadoria. Por quê? Não é só porque eles deixam de ter um trabalho, deixam de ganhar o mesmo salário, não. Porque o trabalho é que dá significado à vida dos homens. Para algumas mulheres também, mas as mulheres diversificam os seus interesses. Elas têm o trabalho, mas têm a família, têm os filhos, têm a casa, elas gostam de fazer coisas, viajar, se divertir, passear, dançar. Os homens é o trabalho. Então, o maior medo deles é a aposentadoria, porque eu não vou perder só o dinheiro, vou ganhar um pouco menos, não, eu vou perder dá sentido à minha vida. Como que eu observo que a curva da felicidade, eu estou falando aqui do fundo do poço, sobe, a curva sobe, se nós soubermos fazer ela subir. Porque é quando a mulher chega aos 50, 60, 70, ela diz, chega, cuidei de todo mundo, agora eu quero cuidar de mim. Quero ser dona do meu tempo. Quero decidir se eu vou ficar ou não com os netos. Quero decidir se eu vou ou não fazer... Eu quero ser dona do meu tempo. E o que ela mais valoriza é um tempo de liberdade e de amizade. É muito lindo no meu livro, que a Marga citou, como elas falam das amigas como a verdadeira família. São as amigas que cuidam, as amigas que conversam, as amigas que vão no hospital quando elas precisam, as amigas que saem, as amigas que fazem elas dar risadas. Por outro lado, é muito lindo como os homens falam da esposa e até da família. Eu fico até emocionada. Eles sentem uma profunda gratidão por tudo que as mulheres fizeram por eles a vida inteira. As mulheres não falam assim dos maridos. Elas falam até, às vezes, né, aquele traste só quer ficar em casa vendo televisão, comendo batata frita, tomando cerveja, eu quero sair, viajar. Eles não, eles têm uma profunda gratidão. E eles realmente demonstram isso, pelo menos nas entrevistas, não sei como é dentro de casa. Então, quem ganha com o envelhecimento e que faz essa curva da felicidade subir? Aqueles que conseguem ter tudo aquilo que eles não tiveram quando estavam no fundo do poço. Então, os homens podem ter mais uma vida familiar, dentro de casa. Tantos homens na pandemia que começaram a cozinhar, que começaram a cuidar da casa, que começaram a curtir. Quantos homens começaram a curtir os netos, que nunca puderam curtir os filhos? É muito interessante ver essa transformação dos homens, como eles vivem o mundo do afeto com uma intensidade enorme, que eles não puderam fazer quando estavam trabalhando não sei quantas horas por dia se dedicando ao trabalho. Por outro lado, as mulheres ganham liberdade e amizade. E elas passam a ter mais coragem de ser elas mesmas. Então, eu não vou falar um palavrão, porque eu sou muito educada, mas vocês vão imaginar qual é. Elas me dizem... várias mulheres de mais de 60, mais de 70, mais de 80 e até de mais de 90, eu liguei o meu botão da libertação, que é um botão que começa com F e termina com C. Você já sabe qual é, né? Não posso falar, né, Marta? Você depois fala se quiser, mas eu não posso falar. Algumas tatuam no pulso, que é uma coisa, uma novidade que está acontecendo com as mulheres mais velhas, que elas estão adorando fazer tatuagem, elas tatuam no pulso esse botão. E é um botão
que é para elas mesmas. Ah, não posso mais ir à praia porque estou gorda, estou velha. Liga o botão e vai. Não posso mais dançar porque dizem que eu não tenho mais idade para isso. Liga o botão e vai. Não posso namorar, não posso casar, não posso ter, sabe, me divertir. Liga o botão e vai. E aí as mulheres dizem para mim, isso que é a coisa mais bonita da minha pesquisa, elas têm pânico de envelhecer. Dizem, como a Marga falou, que os homens envelhecem melhor porque ficam charmosos de cabelo branco, ficam charmosos com a sua ruguinha. Homens e mulheres dizem isso. Ah, como os homens, envelhecimento para o homem é muito melhor. Só que as mulheres chegam a 60 anos e falam, peraí, não é verdade. Eu alimentei um mito. A vida inteira eu acreditei que os homens mais velhos são charmosos e atraentes e tal. E agora que eu envelheci, que meu marido também envelheceu, eu quero sair, eu quero viajar, eu quero estudar e ele quer ficar em casa. Eu estou muito melhor, até em termos de saúde, do que ele. Não é à toa que quando se separam ou ficam viúvas, as mulheres não querem casar. Ah, falta homem no mercado, falta homem no mercado. Não, elas não querem. E os homens querem casar e, geralmente, casam com mulheres bem mais jovens, não só porque eles gostam de mulheres mais jovens, mas pergunta se as mulheres mais velhas querem casar de novo. E querem cuidar de novo. E querem ficar o tempo todo. As mais jovens ainda querem. Deixa elas chegarem nos 50 que vamos ver se elas vão querer ainda. Então, essa revolução que está acontecendo é meio invisível. Isso está acontecendo dentro das nossas casas, está acontecendo dentro dos nossos trabalhos, está acontecendo no lazer, está acontecendo em todos os locais. Só que as pessoas não enxergam. Por quê? Porque elas continuam enxergando a velhice dos anos 60, porque os valores culturais permanecem ainda sendo aqueles que a juventude é que é bela, a juventude que é produtiva, a juventude é que é ativa. Nós estamos vendo uma geração... Todos os dias, eu falo com os meus amigos nonagenários, eles estão aprendendo italiano pelo celular. Eles estão lendo os Lusíadas, eles estão aprendendo a tocar pandeiro em grupos musicais, nonagenários. Só que isso é invisível, porque nós continuamos só enxergando o lado negativo do envelhecimento. Nós não estamos enxergando que quando você envelhece, 60, 70, 80, se você tiver saúde administrável, não é saúde perfeita, e dinheiro suficiente, você é tão feliz quanto as crianças, porque a felicidade é uma letra U. Então, o que nós podemos fazer para alimentar esse crescimento da nossa felicidade? Aí eu vou dar algumas dicas. Vamos dizer assim, meu filé mignon de 30 anos de pesquisa para encerrar, para depois vocês me fazerem perguntas e a gente conversar. Vocês podem também, eu não só me escrever, eu tenho Instagram, escrevo na Folha, escrevo na Vogue, depois a gente pode continuar essa conversa, mas eu vou dar agora o meu filé mignon para a gente não precisar esperar os 60, 70, 80, 90 para a nossa curva da felicidade subir. E eu falo também, não só para os mais velhos, mas falo também para quem convive com os mais velhos. Porque eu sempre digo, o jovem de hoje é o velho de amanhã. Passa muito rápido. Então, desde hoje, nós já podemos exercer tudo que eu aprendi com as pessoas mais velhas. A primeira coisa que é mais fundamental, autonomia.
se estiver com saúde física e mental, respeite a autonomia dos mais velhos. Muitos filhos, muitos netos, até com a intenção de super proteger os mais velhos, vão tirando a autonomia deles. E eles me dizem isso, ninguém me escuta, só me dão ordens. Toma o seu remédio, não fale assim, não faça isso, não faça aquilo. Não escutam os mais velhos. Não escutam o que eles querem. Pai, por que você não vai na academia? Mãe, por que você não vai... Mas vocês já perguntaram o que eles gostam de fazer? Às vezes o que eles gostam é de ver desenho animado. Às vezes o que eles gostam é de cantar. Eu canto todos os dias com o meu melhor amigo de 98 anos, o Guedes, e nunca ninguém na família percebeu que ele adora cantar. E eu canto todos os dias, ele canta todos os dias para mim. E ninguém na família percebeu que ele gosta de cantar. Mas como que eu percebi? Escutando. Nossa função no mundo não é dar ordens para pessoas que têm mais sabedoria, mais experiência, e sabem muito bem o que é melhor para eles. A nossa função é escutar o que eles querem e, do jeito que nós pudermos, fazer com que isso aconteça. Então, hoje eu canto, eu jogo, eu brinco, eu tenho um jogo de palavras, eles leem para mim todos os dias, eu leio para eles. Eu aprendi o que eles gostam de fazer. Eu não fico dizendo, você tem que fazer exercício. Eles sabem o que eles têm que fazer. Eles não são crianças inúteis, inválidas. A grande maioria dos velhos não é. Então, autonomia, número 1. Número 2, amizade. Aí eu falo também para a família. Falamos muito em amor, 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 tá bom, tudo bem. Amor tem que ter. Amor é quase que natural, né? Nessas famílias não violentas. Mas amizade. Eles me falam muito, Miriam, eu não tenho com quem conversar. Todos os meus amigos já morreram. Eu sou o último dos moicanos. Eu sou amiga de pessoas... Eu sou a melhor amiga, não sou amiga, eu sou a melhor amiga e eles são meus melhores amigos, pessoas de 97, 98, 99 anos. É bom para eles? É muito melhor para mim. Porque eu aprendi com eles a ter coragem. Quando eu acho que não vou conseguir, que eu estou deprimida com tudo que está acontecendo no Brasil, eles me dão uma bronca. Tem que ter coragem, Miriam, tem que ter coragem. Você vai. E eu escuto a bronca deles todos os dias, porque são eles que aos 98 anos me ensinam a ter coragem. E eu acho que a outra coisa que é muito, muito, muito importante, isso vocês podem começar agora, mas vai até os 99, aprendizado. Eles têm uma curiosidade imensa, alegria de viver imensa. Eles amam aprender coisa nova, desde o italiano, a música nova. A maioria que eu convivo tem celular, tem computador, mas vários não têm. Aí eles me ligam e falam, Miriam, vê aí no computador, o que é isso? Uma curiosidade, uma vontade de aprender. Isso é fundamental para envelhecer bem. E no ambiente de trabalho também. Não enxergue o jovem ou o mais velho como alguém inútil, descartável, que não tem nada a ensinar. Os dois, juntos, aprendem muito todos os dias. Eu aprendo muito todos os dias, porque eu tenho essa escuta e esse olhar que eu chamo de bela velhice, mas vocês podem chamar como vocês quiserem. A velhice pode ser bela, desde que nós construamos essa velhice todos os dias dentro das nossas casas e dentro do nosso trabalho. Então, como acabou meu tempo,
eu quero terminar com um mantra que eu tenho, que eu repito, que eu acho que poderia ser o nosso lema para fazer a Revolução da Bela Velhice. Inspirado em Martin Luther King, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia o velho será considerado lindo e que iremos viver em uma nação em que as pessoas não serão julgadas pelas rugas das suas peles, mas sim pela beleza do seu caráter. Uma amiga minha, de 95 anos, pianista fantástica, me ensinou uma coisa. Ela diz, ela tem 95 anos. Miriam, eu tenho, na minha idade, na minha carteira de identidade, 95 anos. Minha idade cronológica. Minha idade biológica, eu acho que é uns 50, 60. Realmente ela é um furacão. Nem as filhas aguentam. Mas a minha alma não tem idade. Eu sou a mesma menina que eu sempre fui. Porque a alma não envelhece com a idade. A alma floresce com o tempo. A nossa alma, a beleza da nossa alma floresce com o tempo. E é isso que eu queria deixar aqui como um recado nesse momento tão especial. Tirem o óculos da velhofobia, que só enxerga coisa ruim e provoca o pânico de envelhecer, e coloquem o óculos da velha autonomia. Vamos envelhecer sendo nós mesmos e escutando os mais velhos para aprender a ter a coragem de deixar nossa alma florescer. É isso. Muito obrigada. Professora Miriam, a professora Miriam trouxe uma grande contribuição para o avanço da nossa compreensão sobre essa matéria. E dando seguimento, então, à proposta da Images, eu, antes de fazer as perguntas, eu tenho aqui 2 perguntas, acho que nós estamos bem no tempo, né? Eu faria uma contextualização literária e indico, então, com alguns dos aspectos que a professora Miriam falou, um viés em que a literatura pode nos ajudar. Clarice Lispector, no conto chamado O Grande Passeio, tem uma personagem, a Mocinha. A Mocinha é uma senhora idosa, que ela descreve essa senhora com descrição assim, terrível. E ali a gente vê, né, que a forma de os outros se defenderem desta imagem da velhice, de aceitarem a imagem da velhice, da sua velhice, porque logo lá estarão, é repudiá-la, repudiar a mocinha. A outra contribuição literária é da Anais Nin. Ela, no conto A Minha Avó Turca, ela está numa viagem de avião com vários percalços e uma senhorinha de muita idade expressa assim, toda a sua fragilidade, uma desconhecida, que faz a viagem de mão dada com a contista. Então, é uma descrição muito sensível a propósito disso. A outra seria a coreana Shin Young-suk, Por Favor, Cuidem de Mamãe. Mostra a invisibilidade de uma senhora de 60 e poucos anos, a senhora Park, que se perde numa grande plataforma de trens. E a invisibilidade é tão grande que os filhos não conseguem dar uma descrição da sua mãe. Como é aquela senhora? Qual é o aspecto físico? Eles não conseguem dar uma descrição da mãe. Então, este livro é um dos mais tocantes que eu li sobre essa matéria. Isso aparece muito ali. Homens que devem deixar o poder, é o Rei Lear de Shakespeare. Ali, o velho rei, o velho senhor e suas 3 filhas.
e as suas vacilações e elucubrações para retirar-se do exercício do poder. Como é difícil isto, né? Mas ele precisa deixar o poder. Gabriel Garcia Marques, no Amor em Tempos de Cólera, tem a personagem mulher principal, a dona Firmina Daza, ela se dá conta que ela envelhece, que ela envelheceu, e descobre que está viva. Ela diz isso com todas as palavras, e quer viver, e vai viver o seu amor. E aí ele termina o romance com aquela frase: o amor, mais do que a morte, é o que não tem fim. Bem, ainda temos a Annie Ernaux, a ganhadora do Prêmio Nobel, com mais de 80 anos. Ela, no romance, ela ganhou o Prêmio Nobel pelo conjunto de sua obra. Ela, no romance Os Anos, ela faz um percurso de todas as idades da mulher que ela viveu. Então, ela dá os aspectos de todas aquelas faixas etárias, né? E se dá conta de que ela, ao chegar já a mais de 60 anos, deve viver plenamente. Então, dito isto, eu passaria, eu deixei essas indicações literárias aí com a Emages, e eu passaria, então, aqui a uma pergunta para a professora Miriam. Professora, quando que a gente, fora da idade, fora do critério etário, quando que a gente se dá conta que envelheceu? Quando que nós devemos nos dar conta disso? Eu achei 2 pontos, assim, bem de referência, aliás, 3. O Carpinejar, o nosso poeta, Fabrício Carpinejar, diz que nós nos damos conta que envelhecemos quando os nossos pais morreram. Já li algumas, são articulistas mulheres que falam na síndrome do ninho vazio. Nós nos demos conta que envelhecemos quando o nosso ninho está vazio, os filhos se foram. E tem aqueles outros que dizem, nós nunca vamos envelhecer, então que negam esse aspecto. Então, quando que, na sua visão, no seu exame, das suas pesquisas, quando que a gente deve se dar conta de que deve alinhavar um outro projeto de vida, que a nossa vida está mudando, né? Que a nossa vida pode mudar num minuto, e que nós envelhecemos? Teria uma... Aqui no Brasil, nós envelhecemos muito cedo, muito cedo. Eu gosto sempre de citar a Alemanha, porque eu passei alguns meses lá, dando aulas, dando palestras, e lá eu cheguei no inverno e vi homens e mulheres de mais de 70 anos andando de bicicleta, indo dar aula. Eu cheguei lá como uma brasileira para dar palestra, com salto, querendo pintar o cabelo, querendo fazer a unha, né? Como uma brasileira. Foi 2007, 2008 isso. As mulheres lá deixam o cabelo branco, elas já usavam tênis e sapatilhas antes de ser moda aqui, porque agora é moda aqui, mas já usavam. Metade das mulheres não querem saber de casar, de ter filhos, tem planos, tem projetos, viajam. Então, aqui eu voltei para o Brasil em 2007, depois dessa minha viagem à Alemanha. Eu entrevistei mulheres lá de 60, 70 anos, elas não falam de envelhecimento, elas falam de projetos. Aqui com 30, uma mulher já está com pânico de envelhecer. Vocês sabem que o Brasil e as brasileiras são, primeiro ou segundo lugar, maiores consumidoras do mundo, em segundo lugar agora, de cirurgia plástica estética, de remédios para emagrecer, de moderador de apetite, de ansiolíticos, de antidepressivos, de remédio para dormir. Então, nós brasileiras, mulheres, os homens também são os maiores consumidores do mundo de Viagra, mas acho que eles estão se divertindo, quem está um pouco mais do que nós, parece, porque pelo menos o consumo é diferente. Mas o que é importante é que aqui a sensação de que nós já somos velhas e descartáveis é muito precoce. Por isso que nós temos pânico de envelhecer, o que eu chamo de velhofobia. Então, a verdade
é que nós vamos viver, e podemos viver, até quase 100 anos. A geração dos nossos filhos, com certeza, irão viver 100 anos. E nós, aos 30, já estamos com pânico de envelhecer. São 70 anos de sofrimento. Eu acho que nós envelhecemos quando nós começamos a ter medo, pânico da velhice, e não conseguimos enxergar tudo que nós podemos fazer nesse momento que pode ser de muita liberdade e de muita realização. Então, hoje, eu já nem estou usando mais a categoria velhice, porque eu não consigo chamar de velhos meus amigos de 98 anos. Eles não são velhos. Eu estou preferindo a categoria maturidade. Se você está bem, lógico que você vai ter uma doencinha, um probleminha do olho, um probleminha de audição, tudo. Mas se você está bem, está fazendo as coisas que você gosta, a minha melhor amiga 97, a Thaís, foi hoje comprar uma bermuda de lycra para fazer ginástica. Porque a filha deu uma bermuda larga para ela, ela odiou, ela quer uma bermuda justinha de lycra. Ela tem 97 anos. Eu posso chamar ela de velha? Não. Então, a minha resposta é: nós nunca envelhecemos, nós florescemos, Marta. Nós podemos, ao menos, florescer. Muito obrigada. Eu vejo que há mãozinhas levantadas. Eu acredito que talvez seja o momento de iniciarmos as perguntas. Sim, doutora. Eu vou ler, então, se me permite, uma no chat para seguir uma ordem, pode ser? Por favor. Ok. É do doutor Henrique Hartmann. Ele coloca assim: cara, doutora Miriam, li recentemente uma matéria na Folha de São Paulo sobre a chamada geração sanduíche, que está se vendo diante da necessidade de cuidar tanto dos mais velhos, pais e avós, quanto dos mais novos, filhos e netos, com as responsabilidades e preocupações que isso envolve. Qual a sua percepção sobre esse fenômeno e de que forma isso pode impactar a ascensão da curva da felicidade? Doutor Juiz Henrique Hartmann faz a pergunta, Miriam. É exatamente o que eu falei, só que eu não dei o nome de geração sanduíche. É essa aqui que está no fundo do poço da felicidade. É a geração sanduíche. Ela cuida dos pais, às vezes dos avós, porque se você está com 45 anos, teus pais estão com 70, teus avós podem estar com 98. Que é o caso. Eu estou estudando famílias que têm 5 gerações. E elas cuidam também dos filhos e algumas, que estão com 50 e poucos anos, já cuidam dos netos. Então, impacta nessa fase que você é sanduíche, mas daqui a pouco você não vai ser mais sanduíche. Você vai sair do sanduíche. Você vai querer viver plenamente a sua maturidade. Então, você vai começar a fazer escolhas, que eu acho que é uma palavra, aí tem a ver com autonomia, né? Porque quando você é obrigado a cuidar de todo mundo e é a principal responsável ou o principal responsável, você não tem muita escolha. E aí, quando você envelhece, você tem uma urgência de usar bem o seu tempo. Você sabe que, por mais que você viva, seu tempo é curto. Então, você tem que viver muito bem. E aí você começa... Isso é maravilhoso, principalmente para as mulheres. Você começa a dizer não. Não, agora eu não posso cuidar de você. Agora eu não posso falar com você. Agora a mamãe vai fazer a ginástica dela, ou vai encontrar a amiga dela. Dizer não, principalmente para as mulheres, é uma revolução. A alemã não tem esse problema. Eu ficava até assustada com a facilidade que as alemãs diziam: não, agora eu não posso, eu lavei, você cozinha. E tudo, elas dizem diretamente. A brasileira, tudo no jeitinho, né? Não, pode ser, talvez, não sei. Às vezes até faz coisas que odeia e não quer fazer porque não tem a coragem de dizer não. Quando você envelhece, você começa a priorizar o seu tempo
e aprende essa palavrinha mágica. Não, isso não é egoísmo. Isso é viver bem a própria vida, né? Não digo nem a maturidade. É você falar, eu aprendi muito agora com os meus velhos a dizer não. Porque quando eles não podem falar, eles dizem, Miriam, agora eu não posso falar com você. Eu falo depois. É muito difícil dizer não. Muito. Mas tem que ter coragem. E não precisa ser agressivo. Eu aprendi que quando você diz não, você liberta as outras pessoas que também começam a dizer não para você, sem tanta culpa. E quando você quer agradar todo mundo, você nunca consegue agradar, porque sempre vai ter mais e mais e mais demanda. Então, talvez a palavrinha mais necessária para ter autonomia seja essa mais curtinha. Não. E não é não. Obrigada. Posso passar para a próxima, doutora? Pois não. Temos mais uma no chat do Mário Marques. Infelizmente, nem todas as pessoas aceitam a velhice. Não é necessário se preparar, ele coloca entre parênteses, através de hábitos, para a velhice durante a fase adulta? Eu acredito que tem toda a razão. Mas não precisa se preparar para a velhice, é se preparar para a vida. Não é preparar para a velhice, é preparar para a vida. Quanto mais cedo nós exercemos essas qualidades ou comportamentos ou valores que eu aprendi com os mais velhos, é para a nossa vida. É uma coisa linda que eu acho que que eu vivo todos os dias, eles não ficam se preparando para nada, eles vivem muito intensamente o momento presente, porque realmente eles não sabem se vai ter ou não amanhã. Eu acho que não existe preparação para a velhice, existe saber viver bem a vida, saborear a vida. Eu entrevistei o Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico, né, do mundo, quando ele tinha quase 90 anos. Ele disse assim para mim, Miriam, eu aprendi a rir da velhice e a rir de mim mesmo, porque eu aprendi que a questão do envelhecimento não é uma mudança tão radical, é só você ir se adaptando de acordo com os limites. Por exemplo, ele mergulhava horas e horas, ele tinha uma ilha, né? Eu agora mergulho um pouco, eu corria, agora eu caminho. Eu tomava um vinho inteiro, agora eu tomo só uma taça de vinho. Mas tem uma frase que ele me disse que é linda. Eu não preciso mais, mas eu quero. Então, deixa de ser uma obrigação e passa a ser a minha vontade. Ele trabalhava, ele morreu, né, com 92 anos, ele trabalhava todos os dias, mas não porque precisava, porque queria. Quando você tira o verbo precisar, obrigação de cuidar dos filhos, obrigação de cuidar dos netos, obrigação de cuidar dos pais, e passa a usar o verbo querer, pode fazer as mesmas coisas, mas muda tudo. Ele trabalhava todos os dias, mas não porque precisava, porque queria. E esse é o meu conselho para quem está com pânico de se aposentar. Tira o verbo precisar e ser obrigado e começa a conjugar o verbo querer. Qual é a minha vontade? Qual é a minha verdade? O que eu vou fazer com alegria todos os dias? O que vai me motivar? O propósito, o sentido. Eu trabalho todos os dias. Podia estar super aposentada, tranquilamente, mas eu amo o que eu faço. Não é mais pesquisa que eu faço. Eu falo todos os dias com os meus nonagenários. Isso é pesquisa? Não é pesquisa. Isso é vida. Eu faço com alegria. Então, mudar o verbo muda tudo. Temos mais uma, doutora Marca, posso ler? Pois não. É do Marcos Romano.
Ele coloca assim: certeza que hoje teremos que nos cuidar para ter qualidade de vida independente o maior tempo possível. Porém, dentro das pesquisas realizadas, há algumas sobre a perspectiva de como o jovem do futuro irá tratar dos seus pais mais idosos quando se tornarem independentes. Hoje ainda tem a cultura do cuidar, imagino, mas no futuro, o que a senhora acha a respeito? É uma pergunta muito difícil para responder, porque existe a fantasia de que as famílias são um lugar de cuidado, mas não é a realidade já hoje, não é. A família é o lugar da violência contra os mais velhos, é o lugar de desrespeito da autonomia, é o lugar da não escuta. Eu acho que já está acontecendo. É lógico que tem famílias maravilhosas que respeitam a autonomia, que escutam, que cuidam. Eu diria que já é muito minoria. Porque a violência não é só a violência física, é a violência simbólica. E o desrespeito hoje é cruel. É o que nós vimos na pandemia. O número de suicídio dos mais velhos é enorme, porque eles não suportam serem tratados como descartáveis, né? Os maus tratos diários. Então, eu diria que como vai ser no futuro é como já está sendo agora. Agora depende também de nós, né? Eu sempre digo, eu sou uma formiguinha. Eu luto todos os dias para que essa realidade se transforme dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, dentro de todos os espaços, mas a realidade é muito mais cruel do que nós podemos imaginar, porque ela é invisível. Doutora Marga, lhe passo a palavra. Acho que a senhora tem mais alguma para fazer para a Miriam, né? Pois não, estamos já no final do nosso tempo, é isso? Não, a gente ainda tem, mas posso lhe passar para a senhora fazer algumas enquanto a gente fica recebendo mais no chat. As do chat Pois agora pararam um pouquinho. Bem, a Miriam, ela tem várias pérolas neste livro que eu estou aqui abrindo, e eu sublinho, eu leio e vou sublinhando, não é? Eu sublinhei muita coisa, então eu estou aqui com uma delas. Quando ela alerta que o velho não é o outro, na verdade, a velhice está inscrita em cada um de nós. Então, me parece, sim, talvez que a professora conseguisse dizer mais alguma palavra sobre isso, porque o Conselho Nacional de Justiça está construindo uma política pública para apoiar os funcionários mais antigos naquele momento em que já se perspectiva uma aposentadoria. Então, para reforçar, para apoiar, né? E para, inclusive, propiciar que naquele período em que se está já na perspectiva de aposentadoria, haja um preparo e haja uma aceitação, porque este tema, aposentadoria, ele não costuma ser tratado, ninguém pergunta, a não ser para algumas mulheres, né? Quando é que tu vai te aposentar? Né? Isso já é uma pergunta muito etarista, né? Já denota, né? Ninguém pergunta, mas lá no fundo sempre há um questionamento e as pessoas bem mais jovens e nem tão jovens estão trabalhando juntas. Então, seria esta ideia que, quando construirmos algum projeto institucional de passar para tentar fazer esta revolução, né? O velho são todos no devir, velhos seremos todos, se já não somos agora, seremos todos no devir. Seria isto, mais ou menos construir um programa, um projeto em torno de facilitar que todos compreendam que não se trata do outro, trata-se da sua própria aposentadoria, da sua própria possibilidade de velhice. Eu acho que o pânico de envelhecer é tão grande. É interessante isso, porque os meus velhos não falam de morte. Eles não falam de morte, eles sabem que vão morrer, nós sabemos todos que vamos morrer, né? Eles não falam de morte, mas eles falam
dessa morte em vida, dessa morte simbólica, dessa sensação de que são inúteis, de que são descartáveis, de que ninguém tem interesse, que eles não são importantes. Sabe o que eu acho que seria um começo dessa revolução? Pensar em nós, mais velhos, se nós queremos nos sentir assim. Porque o que os mais velhos dizem? Meus filhos e meus netos ficam assim, ó. Eles nem me olham mais no olho. Eles nem me enxergam, eles nem me escutam. Não tem a menor curiosidade. Eles se sentem realmente descartáveis. Eu acho que não adianta nós tentarmos impor isso a uma cultura que é consumista, que só valoriza aquilo que é ativo, produtivo, lindo, seguidores, e não adianta a gente tentar convencê-los. Eu acho que isso é um trabalho que tem que fazer do dia a dia, dentro da casa, do local de trabalho, dos lugares que... Sabe quem está mudando isso? Os próprios velhos, que estão mostrando que eles não são inúteis, que eles não são descartáveis. Então, hoje, nós temos imagens de velhos que nós não tínhamos há pouquíssimo tempo atrás. Você fala, até o Ivo Pitangui, trabalhou até os 90, o Niemeyer, trabalhou mais de 100, Fernanda Montenegro, acho que está com 93 ou 94, atuando. Então, quantas mulheres que antes escondiam a idade, atrizes, que hoje falam com todo orgulho, eu tenho 70, eu tenho 80, deixo o cabelo branco, tenho orgulho. E até antes da pandemia, as mulheres ficavam em pânico com um fiozinho de cabelo branco. Então, essa revolução está acontecendo, só que depende de cada um de nós. Não adianta ficar indignado com o Brasil, com as instituições, com isso, com aquilo, com os jovens, não. Depende de nós. É uma revolução interna também. Eu digo, a velhofobia mora dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas famílias, mas o pior, ela mora dentro de nós. Quando eu não faço um monte de coisa, ou quando eu tenho vergonha das minhas pelancas, ou quando eu faço, no meu Instagram, eu faço até uma brincadeira, porque eu sou uma militante, eu uso o Instagram, não gosto de rede social, uso para fazer minha militância de Revolução da Bela Velhice. Eu boto as minhas amigas, que têm 85 anos, de biquíni, porque elas usam biquíni, e as mulheres de 40 não usam, têm vergonha. Então, eu acho que quanto mais nós mostrarmos... Aí eu vou falar, porque eu acabei de lançar um livro que chama Arte de Gozar a Maturidade, tá? Eu lancei A Invenção de uma Bela Velhice em 2021, e agora, em 2023, lancei A Arte de Gozar a Maturidade. E eu termino o livro com o Manifesto das Velhas Sem Vergonhas. Porque nós temos que perder a vergonha de envelhecer. Então, eu falo das mulheres que podem usar a roupa que quiser, que podem usar o cabelo que quiser, a cor que quiser, se quiser branco, se quiser azul, se quiser... Podem fazer o que... Querem namorar, namorem, não quiser namorar, não namorem. É não ter vergonha de envelhecer do seu jeito, sendo você mesma. Liberdade não é agora todo mundo de cabelo branco, agora todo mundo de biquíni. Liberdade é quem quer vai de cabelo branco, quem quer vai de cabelo azul, de quem quer vai de biquíni, quem quer vai de maiô. Liberdade e não ter vergonha de envelhecer. Então, eu acho que o movimento é lúdico e libertário. Não adianta ficar dando informação, todo mundo já sabe como é o Brasil. Nós temos que fazer uma revolução lúdica e libertária,
e sem vergonha de envelhecer. E ri. Ah, tô com pelanca? Tô com pelanca. E daí? Liga o botão da libertação, que vocês vão ler qual é o nome desse botão no meu livro. Ou então escrevam para mim e eu conto para vocês. Se me permite, doutora Marga, tem mais uma pergunta, posso ler? Sim, por favor. A Ângela Lunques pergunta a Miriam, doutora Miriam, como equilibrar a balança entre cuidados e autonomia, quando a saúde mental dos idosos fica comprometida e, ao mesmo tempo, eles reclamam total autonomia? A senhora sabe qual o percentual de idosos do Brasil que tem chegado nessa idade avançada com saúde mental preservada? Ela pergunta se tem alguma pesquisa que levanta esse percentual, se a senhora tem conhecimento. As minhas pesquisas são só com esses 5.000 homens e mulheres, então eu não posso generalizar esses dados, mas eu posso dizer que a grande maioria hoje poderia chegar aos 90 com a saúde, a grande maioria, não todos, porque tem questões genéticas, mas poderia chegar aos 90, nós poderíamos viver mais com autonomia, com problemas de saúde. Então, como conciliar o cuidado necessário com a autonomia? Escutando e decidindo junto com eles. Porque não é dando ordem. Eu tenho uma das minhas amigas, né, tem Alzheimer. E eu converso com ela todos os dias. E junto com ela, eu procuro saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, isso vai sendo no dia a dia, porque agora ela precisa de uma empregada todos os dias, mas não dorme ainda dentro de casa. Daqui a pouco vai precisar que durma. Mas eu tenho que escutar e tenho que acompanhar. Eu não posso dizer, tem que ter uma cuidadora para dormir com você, porque isso é uma morte para ela, que sempre foi muito independente. Então, como conciliar? Escutando, sem dar ordem e vendo quais são os limites possíveis. Porque se ela ainda tiver lucidez, se ainda tiver saúde, ela pode sim decidir o que é melhor para ela. E eu posso ir ajudando no que for possível. Então, eu acho que o que falta é escuta. Com escuta dá para conciliar cuidado e autonomia. Obrigada, Miriam. Temos mais uma, desembargadora. Posso seguir? Vamos lá. O Alírio Schmidt propõe uma reflexão. Essa busca desenfreada pela estética jovem seria um tipo de autoetarismo? É etarismo da nossa cultura, né? Porque em outras culturas, uma mulher de 60, 70 anos é considerada uma mulher interessante, uma mulher bonita, uma mulher... Aqui aos 30 a mulher já está com pânico. Ai, meu Deus, estou ficando velha. Então, é cultural. Eu não gosto de culpar. É lógico que a cultura está introjetada dentro de nós. Mas não é culpa nossa que eu estou aqui preocupada com as minhas pelancas. Se eu estivesse na Alemanha, provavelmente eu não estaria. Então, o etarismo, essa violência, né, e essa necessidade de se manter jovem até morrer, é uma imposição cultural. Em outras culturas não é assim. Em outras culturas não existe essa cirurgias plásticas, botox, preenchimento, tintura. Nós somos os maiores consumidores do mundo de tintura de cabelo. Não existe isso. Na França, a mulher fica de cabelo branco, sempre ficou, na Alemanha também, na Inglaterra também. Se você vê uma mulher de cabelo pintado na Alemanha, você sabe que é brasileira. Porque lá, isso não é considerado velho, feio, é considerado natural. Estou com cabelo branco. Aqui, ainda é. Quer dizer, os sinais que você envelheceu é considerado feio, desleixo, falta de vaidade. Por quê? Tanto é que isso está mudando, e a pandemia obrigou, de certa forma, as mulheres a começarem a enxergar
o que elas querem fazer com seus cabelos, com suas unhas, com seu corpo, né? Então, eu não diria que é autoritarismo, não. Eu acho que é a nossa cultura que obriga, principalmente as mulheres, a serem jovens até morrer. Fingirem, né? Tanto tem aquela perguntinha, né? Que eu já escrevi vários artigos sobre isso. Eu quase fui estapeada na Alemanha, porque eu disse que eu adorava quando eu estava com 50 anos, as pessoas diziam, você parece 38. Quanto mais mentiam, mais eu gostava, porque eles diziam, quantos anos você acha quantos anos você tem? Eu falava, quantos anos você acha que eu tenho? Aí a pessoa era obrigada a mentir, mentia, e eu ficava toda feliz. E aí uma alemã falou, mas por que você acha um elogio? Você parecer o que você não é mais? Por que você não pode ser uma mulher interessante com a sua idade? Por que você acha um elogio quando as pessoas mentem a sua idade? Foi quase que o pá, pá, pá. Porque aqui no Brasil, até hoje, né? Quanto mais você mente, mais a mulher fica feliz. Por quê? Que elogio é esse? Isso é etarismo. Obrigada, Miriam. Desembargadora, as perguntas do chat eram essas. Lhe devolvo a palavra, então, se a senhora quiser. Temos mais 10 minutos, se a senhora quiser fazer mais alguma. Sim, então eu gostaria de agradecer à professora Miriam essa relevante contribuição e lhe dizer que nós estamos, assim, com um projeto, a Justiça se preocupa com os servidores, juízes, que estão sendo descartados, justamente porque há essa ideia de que velho é inútil, que é descartável. E está construindo uma política pública para acolher, né? Apoiar e acolher aqueles que estão em vias de aposentação, estão com uma perspectiva de aposentadoria. Então, interessante isto, porque não havia essa preocupação, as coisas estão mudando. Quando eu entrei na Justiça, em 88, eu entrei e não tive nenhum curso preparatório, porque se entendia que aqueles que chegavam tinham passado num concurso nacional, etc. e tal, e estavam mais do que preparados para exercer aquela atividade para a qual foram concursados. Hoje, aqueles magistrados que chegam, e também os servidores eu não sei quantas horas aula, mas para os magistrados fui informada que são 400 horas aula de curso de preparação e ambientação para entrar em exercício da magistratura. Então, o que se quer alterar, o que se quer mudar é essa cultura de deixar aquele que sai em derelição, vamos dizer, deixar aquele que sai, seja servidor, seja magistrado, sem nenhum apoio para encarar de forma positiva os aspectos de uma aposentadoria por idade compulsória ou por desejo próprio, de ter outros projetos de vida. Então, é isso que está se tentando construir, e a sua palestra, a sua contribuição será muito, muito relevante para nos encaminhar, nos inspirar, fazer com que a gente se dê conta da importância desse tema. Eu achei interessante muitas coisas que a senhora colocou no livro, e eu vou ler uma. Somos nós os principais interessados em uma transformação radical dessa realidade, seja qual for a nossa idade cronológica. Cada um de nós, mesmo os mais jovens, deveria se reconhecer no velho que é hoje ou no velho que será amanhã. Velho não é o outro, velho serei eu. Então, me parece assim que esta seria um apelo, alguma coisa para, inclusive, encaminhar grupos, porque nós estamos trabalhando os mais antigos junto com os que entraram ontem. Então, há aquele conflito e choque de gerações, né? E muitas vezes se perde a oportunidade de trabalhar em conjunto, porque há alguma coisa que não está escritos nos livros, que só os servidores mais antigos sabem fazer,
sabem por que fazem, têm a perfeita consciência de como se faz, por que se faz. Os jovens talvez só tenham o aspecto teórico e acadêmico do conhecimento. Então, essa convivência é muito importante, especialmente nesta fase que se está, como colocou a Isabel Cristina, nós temos quantos para se aposentarem em perspectivas? 700? 900. 900? Então, é um público muito grande que precisa começar a trabalhar com os que estão entrando e acolher os que estão saindo. Achei fantástica essas suas colocações. Também o sonho sonhado e o sonho realizado. A senhora se inspirou em Simone de Beauvoir na velhice. Eu confesso que este livro eu rejeitei lá nas Priscas Eras quando tentei ler e não terminei o livro até hoje. É uma leitura que está me esperando. Eu não sei se eu tenho vontade de retomar. Muito bem. Mas ali a senhora tira uma ideia marginal, assim, que é o projeto de vida. Poderia falar, assim, não sei se nós temos tempo, um pouquinho assim de como fazer isso, porque tem gente que não teve oportunidade de fazer projeto de vida, mas tem gente que terá essa oportunidade. Como que a senhora vê isso? Eu vi que alguém perguntou qual é o meu Instagram. Meu Instagram é @Miriam Goldenberg, Miriam com N de navio, Goldenberg com N de navio. Eu quero que vocês sigam, porque eu faço do meu Instagram uma militância pela revolução da bela velhice. E eu quero dizer que o projeto de vida que eu falo nos meus livros não precisa ser algo grandioso. Eu vejo hoje as pessoas se realizando aos 97, aprendendo o italiano, e cada vez que ela sobe de nível, ela fala a coisa que mais me dá satisfação. Eu tenho um amigo de 98 que está aprendendo a tocar pandeiro pela internet. Quando a gente fala de projeto de vida, fica parecendo uma coisa monstruosa. Vou escrever um livro, blá, não. Projeto de vida pode ser cantar. Eu tenho esse projeto, eu não canto nada, mas eu adoro cantar. Então, eu quero cantar, eu quero me divertir, eu quero saborear mais meus dias. O projeto, se a gente coloca como uma coisa muito grandiosa, não, o projeto é aquilo que você sempre teve vontade de fazer, não teve coragem. Eu botei no meu Instagram outro dia uma mulher de 90 anos que pulou pela primeira vez de paraquedas. Eu não quero pular de paraquedas, mas eu quero cantar, eu quero rir mais, eu quero brincar mais. Então, eu acho que a gente tem que pensar na nossa vontade, na nossa verdade. A gente tem que pensar naquela criança que nós nunca deixamos de ser. Quando meus velhos, meus amigos cantam para mim, eles cantam, é a criança deles que está cantando, que nunca pôde cantar a vida inteira. Então, eu acho que preparar para a velhice não é preparar para a velhice, é resgatar aquela criança que não pôde florescer, porque passou pela curva da felicidade com todas essas obrigações, deveres, competições, comparações. Ela chega aqui, vamos parar com isso tudo? Vamos parar de competir, vamos parar de comparar, vamos parar de querer agradar todo mundo e querer salvar o mundo? E o que a minha criança quer? Sabe o que a minha criança quer? Vai ser meu próximo livro. Minha criança quer brincar. Eu trabalho muito, mas eu não brinco. Eu sofro. Eu quero brincar mais, eu quero me divertir, eu quero dar risada. Então, eu quero tirar o peso dessa história do projeto, que parece que você vai sair de um trabalho, vai se aposentar e vai se realizar em outro trabalho. Eu não quero me realizar em trabalho nenhum, eu quero brincar. Meu projeto de vida é esse. Então,
eu acho que não é se preparar para a velhice, nem se preparar para a aposentadoria, é resgatar, cuidar com muito carinho daquela menininha de 4 anos e falar: o que você está precisando agora? E que você nunca fez, não pôde fazer, agora você pode. Agora você pode e eu vou te ajudar a fazer isso. Então tem gente, eu tenho uma amiga que tem 101 anos e escreveu agora um livro de poemas eróticos, com 101 anos. Então é isso, não precisa fazer grandes projetos, é olhar com mais carinho e falar o que você nunca pôde fazer, agora você vai poder fazer. Então faça, não desperdice mais o seu tempo. Então, muito obrigada, professora Miriam Goldenberg, em nome da Images, agradecemos a sua disponibilidade, a belíssima contribuição trazida aqui para o avanço da matéria e, enfim, vamos caminhar, então, para construir uma bela velhice, certo? Sempre juntas, porque podem contar comigo, cada um de vocês, que está aqui, podem contar comigo, porque a minha realização hoje é saber que eu estou conseguindo mudar a realidade de e vocês vão mudar mais de um, mais de um, mais de um, e assim nós vamos fazer essa revolução. Muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada. Então, passo a palavra para Isabel Cristina ou Patrícia? Patrícia? Isabel, acho que, não sei se... Isabel? Tá. Eu acho que não. Não, acho que ela saiu. Então, acho que a gente pode fazer o fechamento, né, doutora? Pode. Então, com os nossos agradecimentos da Images, todos nós ficamos muito gratos pela sua contribuição. Professora Miriam Goldenberg, seja muito feliz e vamos juntas. Vamos ativar essa ideia. Vamos juntas, estamos juntos e estamos juntas. Viva a revolução da bela velhice e velho é lindo. Tirem o óculos da velhofobia e coloquem o óculos da velha autonomia.